Como saber se uma característica responde de uma forma mais rápida ou mais lenta à seleção? Para isso, usamos um parâmetro chamado herdabilidade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Alta Genetics, da Berrante Genética e do programa Embrapa GenePlus. Uma das definições mais interessantes para a herdabilidade é que ela é a proporção da variância fenotípica que é de origem genética aditiva. Pode até parecer complexo, mas na verdade não é. Vamos relembrar a nossa equação geral simplificada, onde o fenótipo de um indivíduo, por exemplo, esse suíno de 60 kg, é resultado da influência da genética aditiva, no caso simbolizado pela letra A, mais o ambiente. E esse ambiente inclui tanto a parte ambiental em si, mas também os valores genéticos não aditivos. Mas para conceituar a herdabilidade, o que a gente precisa são as variâncias ou as diferenças. Então, as diferenças fenotípicas, no caso entre esses dois suínos, que é de 20 kg, que é o que será usado. Então, a variância fenotípica é resultado do quê? Da variância genética aditiva mais a variância de ambiente. Ou seja, nos interessa saber quanto dessa variação fenotípica é de origem genética aditiva, porque é essa proporção genética aditiva que poderá ser herdada, passada para os descendentes. E para se chegar a esse valor, a equação é a seguinte: a herdabilidade é igual à variância genética aditiva dividido pela variância fenotípica total. Vamos supor que esses animais pesados na mesma idade e no mesmo grupo de manejo tenham essa diferença de 20 kg fenotípica e que essa característica tem uma herdabilidade de 50% ou 0,5. Isso significa dizer que 10 kg desses 20 serão de origem genética aditiva e poderão ser transmitidas à sua progênie. A maneira mais simples de se encontrar o valor da herdabilidade é através de cálculos de dispersão. Vamos a um exemplo. Nessa tabela temos o peso do pai, da mãe, a média desses pais e o peso dos filhos de bovinos com 450 dias de idade. Com estes dados, podemos projetar um gráfico de dispersão, onde cada ponto seria o encontro entre a média dos pais aos 450 dias de idade e a média do peso dos filhos com essa mesma idade. Ao fazermos uma linha de tendência, verificamos que o aumento do peso médio dos pais nesta idade tende a ser seguido pelo aumento do peso dos filhos nessa mesma idade. E a inclinação dessa reta vai ser justamente o valor da herdabilidade. O próprio Excel pode calcular isso para a gente. Neste caso, a gente solicitou que ele criasse uma equação desta linha de tendência e este primeiro valor que está ligado à inclinação da reta deu 0,3476. E é este o valor da herdabilidade. Isso significa dizer que uma variação de 1 kg na média dos pais aos 450 dias de idade foi acompanhado pelo aumento, pela variação de 347 gramas no peso dos filhos nesta mesma idade. Assim, espera-se que se os pais forem 10 kg superiores à média, os filhos serão 3,4 kg superiores a esta mesma média. Este tipo de cálculo de herdabilidade, embora simples e correto, ele não é utilizado muito na prática, porque ele necessita de 2 gerações para que seja calculado e também ele não é capaz de utilizar a relação completa entre todos os parentes da população. Em geral, o método utilizado é através do cálculo de componentes de variâncias, que é muito mais complexo, mas ele é muito mais eficiente do que esse tipo de cálculo. Dessa forma, podemos compreender que a herdabilidade pode ser utilizada como um grau de confiança em utilizar o fenótipo do animal para se projetar o seu valor genético. Ou seja, é muito mais interessante utilizar a variação entre fenótipos dos animais em características com alta herdabilidade para se encontrar o valor genético e projetar o valor fenotípico da progênie do que em características com baixa herdabilidade.
A herdabilidade varia de 0 a 1 e no melhoramento genético animal ela é classificada em 3 tipos. A alta herdabilidade, considerada aquela herdabilidade que está maior que 0,4 ou 40% e compreende características principalmente morfológicas, ou, por exemplo, o comprimento e altura de bovinos em uma certa idade. Quando a herdabilidade está entre 0,2 e 0,4, ela é considerada moderada. E nesta classe encontram-se os pesos de bovinos em diferentes idades e a produção de vacas leiteiras. Já quando a herdabilidade é menor que 0,2 ou 20%, ela é considerada baixa. A maioria das características reprodutivas e de adaptação estão nesta classe. Por exemplo, a idade ao primeiro parto em Nelore ou a probabilidade de prenhez em novilhas Angus. E para finalizar, temos 3 observações a fazer sobre a herdabilidade. O primeiro ponto é que não podemos considerar a herdabilidade como um parâmetro fixo, porque ela é resultado de variações, de variâncias, e essas variâncias podem se alterar tanto pela população analisada quanto ao longo do tempo pelo processo de seleção. Como exemplo, podemos citar as herdabilidades das características de peso ao nascer, peso ao desmame e área de olho de lombo em 2 populações distintas de bovinos. Verificamos que as herdabilidades apresentadas pelo sumário PMGZ da raça Nelore é menor para essas 3 características quando comparada com as herdabilidades da Associação Americana de Angus. Assim concluímos que devemos trabalhar com uma herdabilidade sempre atualizada e que ela seja referente à população que a gente está lidando. O segundo ponto é que características com maior herdabilidade, em geral, apresentam maior ganho genético anual. A gente ainda não teve aula sobre ganho genético anual, mas verificaremos que a herdabilidade a compõe. E por fim, é importante salientar que a herdabilidade não deve ser o único parâmetro utilizado para definir quais características farão parte dos nossos critérios de seleção. Por exemplo, uma característica com baixa herdabilidade, mas que tenha alta variabilidade genética na população e que tenha um alto impacto no sistema de produção também pode ser e até deve ser incluído como critério de seleção. Com isso, encerramos mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Se você tem gostado das aulas, curta, compartilhe e se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Até mais, um abraço!